Gente, hoje eu tô muito feliz. Vocês não sabem o que eu acabei de fazer. Essa semana, há alguns dias, na verdade, eu tô tentando começar a correr. Porque uma das minhas metas de atividade física de 2025 é conseguir correr 5 km. Só que eu não consigo correr, gente. Eu tenho muita canelite, muita. Eu acho que é por conta do acidente que eu sofri quando eu era adolescente. Eu caí de moto. Aí eu quebrei vários ossos do meu pé direito e inclusive rompi um ligamento desse pé. E eu não sei se isso afeta, não sei se tem a ver com isso, tá? Mas eu tenho uma canelite braba, braba, braba mesmo. E aí, eu ia tentar me maquiar, arrumar meu cabelo enquanto eu falo, mas eu acho que não vai dar bom, porque eu sou uma pessoa completamente avoada. Eu não consigo falar e fazer outra coisa, ainda mais que eu tô empolgada. E aí, beleza, eu coloquei isso como meta, né? Só que, gente, eu tava tentando correr há alguns dias já, sabe? E eu não consigo correr. Não consigo correr. Tenho muita dor mesmo. E eu fico com raiva porque a minha dor começa antes de algum prejuízo na minha questão cardiorrespiratória. Tipo assim, antes de eu me sentir cansada, entendeu? Tipo, eu aguentaria super correr, peraí. Eu aguentaria super correr mais, só que eu sinto muita dor antes. E aí eu tenho que parar. Algumas vezes, como eu sou uma pessoa teimosa, eu já tentei insistir mesmo com dor. Tive uma situação dessa no CrossFit, onde eu não queria parar. Eu falei, tá, vamos ver se a questão é só dor, né? Que se for só dor, eu aguento, não tem problema. E eu insisti e simplesmente perdi o movimento do pé. Minha canela, assim, sabe? E o meu pé ficaram rígidos. Então eu não conseguia fazer isso aqui. E aí eu já não conseguia nem andar mais. Eu tive que parar, ficar sentada na beira da calçada, porque CrossFit corre na rua, né? A gente paga pra correr na rua. E eu tive que ficar sentada na beira da calçada, todo mundo correndo, e eu lá, igual uma palhaça, porque eu não conseguia correr. E aí tudo bem. Só que agora eu decidi tentar de novo e não forçar, porque dessa vez, inclusive, tive que tomar remédio, fiquei, sei lá, mais de um mês sem poder fazer as coisas, porque eu realmente lesionei a minha perna. De tanto esforço, né? Só que nessas minhas tentativas, essa semana, eu não estava conseguindo correr meio metro, gente. Meio metro. Você tem noção do que é? A pessoa não... Tem gente que corre uma maratona, 42 km. 42 km. Eu não estava conseguindo correr meio metro. E aí eu pensei, como que eu vou conseguir correr 5 km, gente? Assim, já tava começando a achar que eu não ia dar conta. Inclusive, gravei esse vídeo aqui falando sobre isso. Porque eu queria que em 2025 eu conseguisse correr 5 km. Só que eu acabei de dar conta que eu não consigo correr um único quilômetro. Eu não consigo. Eu não sei se vou dar conta. Só que, pô, eu não vou desistir da meta antes do ano começar, né? 2025 nem começou e eu já tava pensando em desistir. De não correr os 5, tentar correr os 5 km, porque eu não tava dando conta de correr nenhum. Que eu dirá 5. Mas, gente, hoje eu simplesmente subi naquela esteira. Eu pensei assim, tá, vamos lá, vou caminhar 500 metros pra dar uma aquecida mais no meu corpo, né, não sair correndo. E depois eu vou tentar correr 500 metros sem parar. Esse é o meu intuito hoje. Era o intuito. Comecei a correr. Senti ali uma dorzinha e tal, mas foi passando e eu fui correndo e correndo e correndo. E aí deu 500 metros e eu tava ótima. E eu já fiquei assim... Juro, me dá vontade de chorar. Como é que pode as coisas, né? Vocês acham que as coisas é sacanagem? Eu tô chorando porque eu consegui correr 1 quilômetro, gente. Daí eu continuei e falei, eu não acredito que eu vou conseguir fazer o meu primeiro quilômetro. E aí continuei correndo na esteira. Correndo, 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 correndo. E, gente, eu fiz 1 quilômetro. E eu fiquei tão em êxtase, tão assim... Ah, eu não acredito que eu fui tirar foto e eu fui me filmar correndo e os vídeos ficaram horrorosos, porque, Jesus amado, ficou horrível. Mas eu tava tão animada que nesse tempo de eu fazendo essas coisas, enquanto eu corria, quando eu olhei, eu já tava quase fazendo 1,5 km. E eu falei, eu vou fazer 1,5 km correndo direto, eu não acredito. E eu continuei. E aí, bateu 1,5 km, eu sinceramente estava bem. Sentindo assim que... eu tava com a perna meio já perdendo um pouco dos meus movimentos, sabe? Mas nada absurdo, assim. Só que eu tava sentindo que já tava dando uma formigada, sabe? Meu pé já tava ficando meio estranho. E aí eu pensei, eu não vou forçar. Eu poderia tentar fazer os 2 quilômetros. Mas eu pensei, eu não vou forçar justamente pra não gerar um prejuízo aqui, né? As coisas têm que ser devagar. A gente tem que aprender a ter paciência.
tá? E aí eu fui caminhando e realmente foi a melhor coisa que eu fiz, porque quando eu comecei a caminhar, daí parece que a coisa vai pra perna, né? E aí eu percebi que realmente o meu pé já não tá maneiro mais. E a melhor coisa foi eu ter parado. Só que por que eu quis trazer esse assunto aqui? Primeiro, pra deixar marcado aqui, né, no meu canal, pra mim. E também pra incentivar vocês. O que eu sempre digo aqui é: eu sou apaixonada pela atividade física. Eu amo esporte, gente. Eu amo esporte porque ele me ensina mais do que qualquer outra coisa nessa vida. Quando eu tive depressão há alguns anos atrás, o que me salvou foi Deus, primeiramente, óbvio. Mas vocês estão entendendo, né? Foi o esporte. Não tenho dúvida alguma. Minha mãe praticamente me forçava a ir na academia. E tinha vezes que eu ia na academia e lá tinha tipo um puff gigante, sabe? E eu ficava lá, deitada. Tipo assim, eu não quero fazer isso aqui, eu não quero. Eu tava muito mal, sabe? Só que eu via pessoas e eu comecei a fazer um pouquinho aqui, um pouquinho ali. E comecei a colocar na minha cabeça assim, tá, eu vou tentar me superar aqui nos exercícios. Então, quando eu tava fazendo, que eu tava ficando cansada, minha mente tava pedindo pra desistir, eu falava: não, você não vai desistir, vambora. E eu comecei a, de certa forma, trazer isso pra minha vida, trazer esses ensinamentos pra minha vida. E eu comecei a perceber que, cara, se quando a minha mente tá querendo desistir diante de um exercício, eu me coloco como uma postura de a gente não vai desistir, a gente consegue fazer mais do que isso, e eu realmente consigo, por que eu não consigo fazer isso na minha vida? Eu simplesmente comecei a aplicar. Eu acho que eu tenho que pegar um espelho aqui, peraí. Eu simplesmente comecei a aplicar essas lições dentro da minha vida. E quando eu menos esperava, eu já tinha praticamente vencido a minha depressão, sabe? E, óbvio, tiveram muitas outras mudanças de hábito, né? Eu sou uma pessoa que... O meu maior problema é que elas caminham juntas, né? Depressão e ansiedade. Normalmente caminham juntinhas. Mas o meu maior problema é a ansiedade. Só que diante de uma situação muito complexa que eu passei na minha vida, eu desenvolvi esse período depressivo. E aí, eu inclusive tenho um vídeo aqui no canal que eu falo como eu superei a ansiedade sem remédios, tá? Óbvio que eu fiz muitas outras mudanças sem ser apenas a atividade física. Só que eu tenho certeza que o pontapé inicial foi a atividade física. Ela me levou, ela me jogou, me colocou dentro de um ambiente onde eu simplesmente comecei a ter melhores decisões com a minha vida, com a minha saúde, né? Você começa, eu sempre digo, né? Eu tenho um amigo que inclusive tá começando a correr agora também. E aí, tá correndo direto. Só que ele tem alguns outros maus hábitos, bem ruins, inclusive. Olha o álcool aí. Mas eu falei pra ele, daqui a pouco, eu já conheço essa história, tá? Daqui a pouco você vai estar diminuindo o álcool ou até parando de beber, porque você vai perceber que isso tá te atrapalhando a correr. Então, o esporte, ele tem essa mágica de te tirar de um lugar ruim. Então, se você tá numa situação ruim agora, se você tá triste, se você tá desanimado da sua vida, se você tá num momento depressivo até, passando por alguma dificuldade, cara, recorra ao esporte. Faça dele o seu vício. Porque, normalmente, quando a gente tá nessas fases da vida, né, nesses momentos complexos, a gente tende a se apegar a alguma coisa, a viciar em alguma coisa. Algumas pessoas ficam viciadas no celular, justamente porque acho que a gente quer tirar a atenção do que tá acontecendo ali, né, do problema maior. Então, algumas pessoas ficam viciadas em celular, outras pessoas começam a beber muito, né, porque, enfim, se sentem melhor, começam a viciar em trabalho, que também não é um vício tão ruim assim. Mas, enfim, existem vários vícios aí. E nesses momentos a gente tende a se pegar a um deles. Só que eu dei muita sorte. Deus foi muito bom comigo, porque eu simplesmente viciei em esporte. E o negócio foi tão feio que, na época, a minha psicóloga falou pra mim assim: Stephanie, eu nunca imaginei que eu ia precisar pedir isso pra uma pessoa, mas eu acho que você precisa diminuir um pouco as suas atividades. Por quê? Porque eu estava... Gente, era uma coisa louca. Eu estava fazendo tudo isso porque eu fiquei desempregada no meio de toda a situação. Não tava fazendo nada da vida, né? Então, foi uma situação onde eu fiquei no 0 a 0 da vida, assim. Então, tipo...
é pior ainda, porque quando você tá numa situação ruim, passando por uma dificuldade, mas você tem que ir trabalhar, você pode pensar que isso é ruim, mas isso ocupa a sua mente, tá? E mente vazia, quando ela não está bem, ela fica maquinando mal, coisas ruins o tempo inteiro. Então, se você tem algo pra tirar o seu foco, é ótimo. Você pode achar que é horroroso. Ai, nossa, eu tô tendo que trabalhar nessa situação horrorosa. Eu queria ficar afastada do trabalho. Aí, meu filho, é muito pior. Foi a minha situação, não tinha nada pra fazer. Dentro da casa dos meus pais, de novo. Horrível. E eu comecei a enfiar um monte de atividade física no meu dia. Então, 6 da manhã, eu fazia atividade física com os idosos, de graça, da prefeitura. E aí, depois, eu tinha uma aula de crossfit braba. E aí, depois, eu tinha musculação, onde eu treinava, em média, umas 2 horas por dia. Na musculação, assim, era muito. E se você me desse mole, eu fazia mais, entendeu? Eu ainda tinha, de vez em quando, ainda fazia yoga, né? Ficava inventando que eu queria dar não sei quantos pulos de corda. Foi nessa época que eu inventei que eu queria conseguir fazer 10 flexões, eu não conseguia fazer uma. E eu consegui fazer as 10 flexões, levaram, sei lá, 6 meses, foi bastante tempo, mas eu consegui fazer. Então eu simplesmente fiquei viciada nisso. E aí eu acho que aumentou muito o meu cortisol, assim, o hormônio do estresse, né? Porque a atividade física, ela estressa o seu corpo. E aí a minha psicóloga falou, Stephanie, dá uma segurada, porque eu acho que tá muito e começou a prejudicar meu sono, sabe? Porque eu tava ficando muito estressada de tanto que eu fazia. Então eu obedeci a ela, na época eu reduzi, mas obviamente não parei, até porque não foi isso que ela me pediu também. Eu entendi o que ela tava falando, realmente tava me prejudicando o excesso. Nada em excesso é muito bom, gente. Eu comecei a ter, inclusive, algumas lesões. Foi na época que eu tive uma lesão no quadril. E eu fiquei muito chateada porque eu não conseguia treinar inferiores, assim, nem com peso nenhum, sabe? Eu tive que ir muito devagar porque eu tive uma lesão feia no quadril. E tudo isso porque o meu corpo é pequeno, o meu corpo é um pouco mais frágil e eu não tava aguentando tudo aquilo. Então eu diminuí. Só que eu nunca larguei e pretendo nunca mais largar, porque eu acho que eu entendi o cerne do negócio, sabe? O âmago, o que é, de fato, a atividade física. Vai muito além da minha estética, apesar de eu me achar uma baita linda e maravilhosa, para não dizer gostosa. Peraí. Melhorou muito a minha vida. Olha, eu acabei de falar que eu sou uma baita linda e maravilhosa, né? E eu apareço assim. Mas melhorou muito a minha vida, né? Mudou o meu hábito de alimentação, meu hábito de sono, a minha estética também, porque isso é muito importante, né? Eu sempre fui muito magra e eu sem treinar, gente, eu fico com uns 42 quilos, pra vocês terem noção, assim, uns 42 quilos. E eu treinando fico ali entre 48 e 50. Que pra mim tá bom, sabe? Porque eu quando tava treinando brabo mesmo, cheguei a pesar acho que 52, 53 quilos. Só que eu preciso de muita comida e muito treino pra manter esse corpo e eu já não tenho mais... Não é meu plano, assim, sabe? Apesar de que esses dias eu tava pensando que antes de ter um neném, eu acho, antes de engravidar e tal, eu quero chegar nesse corpo de novo, porque eu quero fazer um ensaio de fotos pra mim. Pra eu ter guardado, sabe? Quando eu ficar velha, eu olhar e falar, caramba, que bonita que você já foi. Mas, fora isso, gente, assim, eu não tenho pretensão porque dá muito trabalho. Manter o corpo dos sonhos dá muito trabalho. Mas, como diz a Lara, não sei se vocês conhecem a Lara Nesteruk, ela fala, tenha o corpo dos sonhos pelo menos uma vez na vida. Você não precisa manter ele o resto da sua vida, até porque, a não ser que você trabalhe com isso, porque vai te dar muito, muito trabalho, vai consumir muito do seu tempo, muito esforço e não é necessário, mas pelo menos uma vez na sua vida, você alcançar isso é um diferencial. E isso vai trazer grandes aprendizados, assim, pra sua vida e você vai ficar feliz de saber que tu já olhou no espelho e teve tudo que você queria. Mas eu dei todo esse rolê simplesmente pra trazer essa reflexão e talvez ser uma boa influência pra você e te dizer que tem como você resolver grandes problemas da sua vida se dedicando ao esporte, tá? Gente, é uma horinha do seu dia, sabe?
E você quer mudar a sua vida, você quer mudar os seus hábitos, você não pode tentar lutar contra o seu cérebro. Não vai dar certo. Não tem como você lutar contra o seu cérebro. Você tem que gerar um ambiente que leve você a agir da forma que você espera. É isso que você tem que fazer. E começar um esporte devagar, tá? Eu falei, né? Quando eu ia as primeiras vezes, assim, que eu era praticamente obrigada, eu ficava esperando a minha mãe deitada. Eu fazia um exercíciozinho e ficava lá deitada, porque ela treinava pra caramba e eu tinha que ficar lá deitada, esperando ela. E era isso que eu fazia. Então faz o que tá ao teu alcance. Tu vai lá pra andar 10 minutos naquela esteira, ou se você vai sair pra caminhar 10, 15 minutos, tudo bem, não tem problema. Só começa. Porque aí você vai começar a gerar esse ambiente de mudança. E aí daqui a pouco os 10 minutos vão virando 20, que vai virando 30, e aí você se interessa de montar uma série, e aí você começa a fazer a série, e aí você começa a perceber que você tá melhorando, que você tá evoluindo, e aí você vai tendo um apego diferente com aquilo ali. E aí por que não, então, juntar com uma dieta, né? Vou melhorar aqui a minha alimentação, poxa, já tô indo tão bem no esporte, vou melhorar a minha alimentação, vou começar a acordar mais cedo, vou dormir melhor, vou diminuir o álcool, sabe? Uma coisa vai puxando a outra. Um passo acima de um degrau te leva a outro, que te leva a outro, que te leva a outro. Meu, eu já falei muito, mas eu adoro esses vídeos, assim. Eu quero, quando eu conseguir correr os meus 5 km, eu possa vir aqui e falar, eu consegui correr 5 quilômetros! Eu posso assistir esse meu vídeo e ver a alegria em que eu estava o dia que eu consegui correr 1,5 km. E vambora, gente, vambora. Tá vendo? Olha só, eu tenho um super hábito de atividade física, tá? Eu tô sempre na academia, eu tô sempre me desafiando na academia, mas eu sempre quero mais. Sempre quero novos desafios, né? O esporte tem disso. Você não se sente satisfeito. Na hora que você começa a perceber que você pega um apego por se colocar no desconforto. Essa é a questão. Quando o que você tá fazendo já tá muito confortável, o seu corpo começa a pedir um novo desconforto. Então foi assim quando eu quis fazer invertida, ficar de cabeça pra baixo, sabe? Enquanto eu fazia yoga. Quando eu quis colocar a palma da mão no chão, não conseguia colocar a palma da mão no chão. Eu tinha a posterior, assim, muito encurtada. E hoje em dia eu consigo. Quando eu quis sentar, fazer 10 flexões, eu não conseguia fazer uma única flexão. E não vai ser diferente com os meus 5 quilômetros. Tá bom?